Sobre a obra, Dom Casmurro é uma obra de Machado de Assis, cujo teve sua primeira edição lançada no ano de 1900. A obra é uma obra realista, cujo é narrado em primeira pessoa e conta a história de Bento Santiago, que é um homem que teve sua história narrada desde sua juventude até o momento de seu amor e ciúmes, em que o amor dele foi por Capitu, que teve um filho com ele, cujo teve uma aparência tão semelhante ao de um amigo dele, que foi levantada a questão: Capitu traiu ou não traiu Bento? E essa questão até os dias de hoje é perguntada, porque no livro não é confirmada se realmente ela traiu ou não traiu ele. A obra faz parte da trilogia realista de Machado de Assis, composta por Dom Casmurro, por Memórias Póstumas de Brás Cubas e por Quincas Borba. Nessa obra há também uma referência teológica, que seria, no caso, a alusão a um oráculo pagão do mito de Aquiles, assim como ao pensamento israelita. Há inclusive vários traços da literatura de Machado de Assis nessa obra, como a digressão, que seria no caso quando o narrador muda o foco da narrativa para o desenvolvimento do psicológico dos personagens, a metalinguagem e a fala com o leitor. E, inclusive, o nome Dom Casmurro teria sido explicado como tendo vindo de um apelido dado ao personagem principal, que seria Bento. Eu vou falar um pouco sobre os personagens, né? Eu vou começar por Bento Santiago, esse que a gente vê a história contada todo pelo ponto de vista dele. Esse que também a mãe prometeu a Deus que ele seria um padre, porém ele viu que essa não era a vocação dele, então ele saiu e junto a Bento tem a sua esposa, que é a Capitu. Essa que ele tem um grande ciúme, já que ele pensa que ela traiu ele com seu melhor amigo chamado Escobar, esse que ele conheceu no seminário e que se casou com a melhor amiga de Capitu, que é Sanches. Junto a ela, ele teve uma filha que se chama Capitulina e Bento, junto a Capitu, eles tiveram um menino chamado Ezequiel. Olá, me chamo Bento Santiago. Antes de escrever meu livro, pensei em escrever um livro sobre jurisprudência, ou filosofia, ou política. Depois pensei em escrever uma história dos subúrbios, mas exigia muitos documentos e dados, e me faltaram as forças mais sensatas. Minha história se iniciou após a morte do primeiro filho de minha mãe, Dona Glória. Por uma promessa, eu acabei sendo destinado a virar padre. Então, fui ao seminário em minha adolescência. Porém, eu sempre tive um grande amor. Capitu, uma moça bela, que foi criada ao meu lado. Ela gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela. É verdade que também gostava de mim e naturalmente mais. Antes de minha partida, nós juramos que um há de casar com o outro e selamos com um beijo. Nossa despedida não durou muito, mas aos 15 anos, tudo é infinito. Eu era puro, e puro entrei na alma do seminário São José. Lá conheci meu melhor amigo, Escobar, que junto a mim conseguiu convencer nossos pais a nos tirar do seminário. Porém, durante os meses no seminário, senti fortes saudades de Capitu. Chorava todas as noites, pois eu vivia tão nela, dela e pra ela. O agregado José Dias
também foi-me um grande aliado para largar o futuro de ser padre. Com algum tempo e muita paciência, então eu saí do seminário. Passei aos 18 anos, os 19, os 20, os 21 e aos 22 era bacharel em Direito. Me tornei Doutor Bento Santiago e tudo mudara em mim, em volta de mim. Minha mãe envelhecera, a mãe de Capitu falecera, o pai aposentara-se. Escobar começara a comerciar café. Ele casou-se com Sancha, amiga de Capitu, e logo cumpri o juramento e casei-me com Capitu. Nós vivíamos muito felizes, com dinheiro, mas com o tempo desejei um filho que nunca vinha de aparecer. Escobar me dizia sempre que esse filho virá se for necessário. Ao lado da minha amada vivemos muito bem, mas nada me matava a sede de um filho. Um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho próprio da minha pessoa. Aí então eu ganhei Ezequiel, meu filho único. Escobar veio morar no Flamengo e nossas mulheres viviam indo sempre uma casa da outra. Um domingo fizemos planos para viajar à Europa. Daí veio a catástrofe. Um escravo da casa de Sancha me chamava, corria ao Flamengo, e lá Escobar meteu-se a nadar, arriscou-se um pouco mais fora que o de costume, apesar do mar bravo, foi enrolado e morreu. Em seu enterro, Sancha e Capitu choravam muito. Capitu até mais do que eu esperava, mas vamos adiante, leitor. Tempos depois, eu fui observando Ezequiel crescendo. Eram os olhos de Escobar. Não só os olhos, mas as feições. A pessoa inteira iam se apurando com o tempo. Escobar vinha assim ressurgindo da sepultura para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã, ou pedir-me a bênção de costume. Conto esta parte da minha vida como um marujo contaria o seu naufrágio. Então, leitor, certa ideia despertou e queria sair de mim, os ciúmes, a dúvida da traição de Capitu. Num dia de sábado, fui assistir o filme Otelo, e lá percebi a história que tão pouco pode despertar tantos ciúmes. O último ato mostrou que não eu, mas Capitu é quem deveria morrer. Já coberto por loucura, mandei Capitu e Ezequiel para a Europa, com a desculpa de um tratamento para a saúde. Logo após, José Dias veio a adoecer. Seu fim foi ao meu lado. Capitu morre pouco tempo depois. E então, meu filho já crescido veio ao meu encontro. Escobar era nem mais nem menos o meu antigo companheiro do seminário, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo, o mesmo rosto, era o próprio, o exato, um verdadeiro Escobar. Era o filho de seu pai. A voz era a mesma. Comecei então o interrogatório, mas o colega do seminário continuava ressurgindo cada vez mais do cemitério. Ezequiel passou 6 meses comigo e logo após partiu em uma viagem arqueológica. Uma das consequências dos amores furtivos do pai, eu era pagar as arqueologias do filho.
antes lhe pagasse uma lepra. Não houve lepra, mas 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide. Foi enterrado em Jerusalém com esta inscrição no túmulo: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação. Eu pagarei o triplo para não tornar a vê-lo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Vivi o melhor que pude, sem me faltar amigas que me consolassem. Vinham e não voltavam mais. Por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração, Capitu? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana, oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu já estava dentro da de mata-cavalos ou se esta foi mudada naquela por conta de algum incidente. Jesus! Se soubesse dos primeiros ciúmes, me dirias, capítulo 9, versículo 1. Não tenha ciúmes de tua mulher, para que ela não meta a enganar-te com a malícia. Bem, qualquer que seja a solução, uma certeza fica, é que minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Que a terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Eu sou Escobar. Conheci Bento no seminário. E lá fui abrindo a minha alma desde a porta da rua ao fundo do quintal. Tornei-me muito amigo de Bento e juntos convencemos nossos pais a nos tirar daquele seminário. Após sair, casei-me com Sancha, grande amiga de Capitu. Fomos morar no Flamengo e lá criei um grande interesse sobre a fortuna de Dona Glória. Comecei a comercializar café, consegui boas condições e comprei uma residência enorme. Lá tive uma filha e fiz muitos planos com Bento. Íamos juntos à Europa, se não fosse um acaso me acontecer. Veio acontecer enquanto eu estava nadando no mar. Acabei morrendo afogado. Eu sou Ezequiel. Fui o filho único e muito bem desejado por Bento Santiago. Aos 5 anos de idade, eu já era um rapagão bonito, inquieto e dos olhos claros. Eu gostava muito de imitar os outros, os gestos, os modos, as atitudes. Ao crescer, fui cada vez me aparentando com Escobar. Os olhos, as feições, minha pessoa ia se apurando com o tempo. Me apaixonei pela arqueologia e meu pai me mandou a estudo lá na Europa. Lá fiz muitos amigos, mas tive de voltar para a casa de meu pai. Fiquei lá durante 6 meses após a morte da minha mãe. Meu pai, indignado com a semelhança de mim e Escobar, pagou minha viagem para o Egito. E lá acabei pegando uma febre tifoide e fui a falecer em Jerusalém. Na minha sepultura escreveram: Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. E assim se deu meu fim. Eu me chamo José Dias. Eu era agregado na casa de Dona Glória há muitos anos. Conheci a família Santiago ainda fazendo utaguia. Apareci um dia vendendo-me como um médico homeopata. Lá, curei um feitor e um escravo e não quis receber nenhuma remuneração. Pedro Santiago, pai de Bentinho, me propôs a ficar lá vivendo como um pequeno ordenador, mas eu recusei. Voltei lá 2 semanas depois e aceitei a proposta. Quando seu pai, Santiago, foi eleito a deputado,
Ele foi com a sua família para o Rio de Janeiro e eu fui junto. A família gostava muito de mim, principalmente Dona Glória. Porém, quando Betinho era novo, eu denunciei seu amor por Capitu e Dona Glória me disse que eu era um importuno para sua vida como padre. Mais para frente, me redimi com Betinho e ajudei-lhe a sair do seminário, com que ele não tinha vocação e estava ficando muito doente naquele lugar. Diante da história, Dona Glória veio a falecer e isso me abalou fortemente. O enterro, eu falei mal do padre, pois se a conhecessem, mandaria esculpir uma santíssima. Seu Bento Santiago se tornou um amigo muito íntimo meu, tanto que ao logo após adoecer, o meu fim foi uma cama ao lado de Bentinho. Morri com a Bíblia na mão e o catolicismo no coração. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado da definição que José Dias gera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os virá. Eu não achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto com os meus olhos, longos e constantes. A isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que, retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me aconde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade e do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca, vá de ressaca. E o que me dá a ideia daquela feição nova? Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que se arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia no dia de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos, espalhados pelo ombro, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Irei falar um pouco sobre Dom Casmurro. Essa obra tão importante e grandiosa, que para alguns é sobre como um garoto puro, um garoto bom, o Bentinho, e como ele foi transformado pela sua mulher e pelo mundo, virando esse velho fechado e amargurado, virando o Dom Casmurro que escreve essa história. Ou será que é sobre um homem louco e cego de ciúmes, que nasce sua vida para nós leitores com alguma ideia de se justificar? No fim das contas, Dom Casmurro é uma das maiores obras elizabethanas já feitas. Traçando um retrato moral da época, a obra é considerada a maior de Machado de Assis e uma das mais importantes da literatura brasileira. Mas então, algumas pessoas falam que na realidade Machado de Assis escreveu Dom Casmurro para exatamente criticar os preconceitos sexistas da época. Na época que foi lançado o livro, essa discussão sobre se Capitu traiu ou não traiu simplesmente não existia. Todos os jornais, críticas da época apontavam que sim, o Bentinho foi traído. Mas lá pela década de 60, quando os movimentos feministas começaram a ganhar força, essa questão começou a ser botada em pauta. E Machado de Assis, como homem à frente de seu tempo, escreveu de uma maneira que nunca deixou clara sua posição. Na realidade, deixou para o próprio leitor tirar suas próprias conclusões. Desde o começo já temos o principal problema por essa incerteza que paira sobre a obra. O fato do narrador ser em primeira pessoa. Um narrador em primeira pessoa bastante duvidoso, que conta a sua história de certa maneira trágica. Pelo menos para mim, a obra não é sobre a traição em si, e sim sobre a ideia da suposta traição. Que para mim é basicamente essa é a principal importância da obra, e o porquê mesmo 120 anos depois, nós ainda estamos falando sobre ela.
If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not